E aí galera, seja bem-vindo ao podcast Peneirado. Eu sou a Ari. Eu sou o Giba e hoje a gente quer trazer um assunto super relevante para ti e para toda a sua família, todos que você conhece. Como lidar, Giba, com a nossa mente acelerada? Não, e é um conteúdo muito relevante para todos os dias, né? A gente já vem de uma maratona de totalmente correndo, tudo acelerado, tudo. A gente vai para o trabalho, corre, a gente vem para casa, está correndo, a gente vai para a faculdade, está correndo, ou seja, parece que a nossa mente nunca para de correr. Tá sempre acelerada. Mas qual é o problema? É isso que eu acho que as pessoas precisam também entender. O porquê que nós estamos sempre bem acelerados. O que faz a gente ficar bem acelerado e como nós desacelerarmos também. Como ter uma mente, como lidar com a mente acelerada. Eu acho que é importante. Primeiro ponto que a gente tem que entender, Giba, eu acho que é muito o estilo de vida que nós estamos tendo agora. Se nós pegarmos pessoas, por exemplo, nossos avós ou bisavós, nós vamos ver e identificar eles não tinham nem estilo. televisão, na verdade. Não tinha eles não internet, tinham a internet. Era algo assim muito futurista, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender que vai muito do estilo de vida que nós temos. E aí muitas vezes a gente pensa assim, por que é problemático então a gente estar acelerado demais, né? Ou estar desenvolvendo às vezes uma síndrome do pensamento acelerado. É porque a aceleração rouba de nós a essência de quem nós somos e para que nós nascemos. Que isso significa? Ou seja, rouba a nossa identidade. Exatamente. A gente se perde quem eu sou, o que eu vim fazer, qual é o meu propósito, qual é a necessidade de eu ainda estar respirando, por que eu acordei. Sem falar que muitas vezes traz aquele falso sentimento de que tudo é urgente. E também, Giba, a dificuldade às vezes da gente se conectar e desfrutar do nosso dia a dia. Exatamente, tô achando muito estranho. A minha esposa me chamando de Egito e não me chamando de amor. Vamos lá então. Ai, As 5 vamos lá. dicas que nós podemos dar pra galera para aprender a lidar com a mente acelerada. A gente separou aqui 5 pontos, 5 dicas para ajudar as pessoas a desacelerar. Qual é a primeira dica? Primeira dica que a gente tem que entender é o equilíbrio entre produção e contemplação. Se a gente perceber lá em Gênesis... Não, calma, vamos lá. É o equilíbrio entre contemplação e produção. O que seria o contemplar e o que seria o produzir? Então, a gente tem que explicar para a galera entender. Vamos lá, o que seria o contemplar? Vamos pegar assim como base lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas. Nós vemos que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. O que é o modo produção, o modo criativo? É um modo que a gente executa as atividades do nosso dia a dia, como trabalho, como estudo, aquilo que a gente percebe que é atividade de produção, que eu produzo algo através dessa atividade. Isso é o modo produtivo. Lá quando nós vemos então, como eu falei, quando Deus criou o mundo em 6 dias e o homem no 6º dia, no 7º ele descansou. O descanso nada mais é do que um modo de contemplar. Então, o modo contemplação é aquele momento que eu consigo parar e analisar tudo que eu fiz para ver se tudo que realmente eu estou fazendo está sendo bom e também entender para desfrutar daquilo que eu fiz. É mais ou menos assim, Deus criou todas as coisas em 6 dias, aí no 7º ele parou, ele sentou na rede, cara, eu caprichei. Mais ou menos isso. Então é importante nós sempre no dia a dia não só trabalhar, não só correr, não só vou cuidar dos filhos, eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, ler, correr. Eu preciso parar e contemplar o belo, contemplar a família, contemplar a natureza, a criação de Deus, é importante isso. Então essa é a primeira dica, é o equilíbrio entre produção e contemplação. Deus não nos criou somente para produzir, Deus nos criou também para contemplar aquilo que nós estamos fazendo, né? Oh, legal. Vamos para a segunda dica então, Ari. Segunda dica. Falou amor. Gente, amor. Vai sair. Diminua o excesso de estímulos. Essa é a segunda dica então. Diminua o excesso de estímulos. O que acontece com o aumento da tecnologia? Nós temos muito estímulo. Nós temos celular, nós temos rede social, nós temos filmes, temos streamings, e isso são várias coisas que, usadas de maneira equilibrada, é saudável. Tudo isso é estímulo, né? Isso aí que nós precisamos entender. O que seria estímulo? Estímulo é o que nos tira do foco, praticamente.
vamos dizer assim, a gente está sendo o tempo todo estimulado, mas às vezes para algo bom, às vezes para algo ruim, e às vezes determinados estímulos nos tiram do foco. Ou seja, estou focado em fazer algo, estou focado em empreender. Então, se eu olhar Netflix demais, se eu olhar filme demais, vai me tirar do foco de eu aprender, e assistir desenvolver vídeos, outras habilidades. Eu preciso pregar, eu preciso preparar mensagens para pregar amanhã. Se hoje eu estiver fazendo outras coisas que não seja focado nisso, obviamente dentro do equilíbrio, contemplação e produtividade, isso também vai me desestimular. Exatamente. E uma coisa que é interessante, Giba, quando a gente pensa de diminuir os estímulos, o que significa que muitas vezes a gente está olhando o filme, que aí a gente já vai agora entrar na nossa terceira dica, que muitas vezes a gente está olhando o filme, mas a gente está olhando o filme, a gente está com o celular na mão, vendo redes sociais, então a gente às vezes está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu tô lendo, mas ao mesmo tempo eu tô respondendo o WhatsApp. Sim. Então eu nunca consigo ter a minha atenção focada, que é uma das características que as pessoas aceleradas, com a mente muito acelerada, têm uma maior dificuldade, que é desenvolver uma atenção plena naquilo que está fazendo. Ou seja, se a segunda dica é diminua o excesso de estímulos, ou seja, é importante desligar a televisão um pouquinho, é importante desligar o celular um pouquinho, é importante, talvez o estímulo um jogo de futebol, o estímulo sair muito, então diminuir, isso não quer dizer apenas redes sociais. Não, então, é são tudo vários. ao mesmo tempo. A terceira dica é viva uma coisa de cada vez. E aí entra nesse ponto. O que acontece? Muitas vezes a gente tá lendo um livro, quantos de nós já não tivemos isso? Vou pegar a palavra de Deus, por exemplo, lendo a Bíblia, aí você tá lendo ali e a sua mente tá pensando em tudo que você tem que fazer. Não, deixa eu dar um exemplo. Eu vou ler a minha Bíblia, eu vou ler um livro, normalmente depois que a Ari vai dormir. Por quê? Porque eu não consigo fazer mais de uma coisa de cada vez. E a Ari, sempre quando eu vou ler alguma coisa, tu é campeã. Que eu fico falando. Não, tu tá lendo livro, eu tô lendo um livro, só que tu não deixa eu ler o livro, tu quer comentar as coisas do teu livro. Aí tu atrapalha. O que acontece? Eu atrapalho tu não tá me ajudando a exercer essa terceira dica. Não, a sua atenção plena, amor, fica totalmente dividida, porque eu tiro tudo do foco. Boa. Então, viva uma coisa de cada vez. Vai ler? Leia. Isso. Vai estudar? Estude. Vai construir uma casa? Construa a casa. Vá para a faculdade? Vai para a faculdade. Está namorando? Namore. Vivendo uma coisa de cada vez. Tem gente que eu acho que não consegue nem terminar de ver um filme. E, Giba, eu acho que é também nas coisas simples do nosso dia a dia. Às vezes a gente tá, vou pegar de novo o exemplo, tá lendo o livro, lembra que tem que fazer algo, para de ler o livro, vai lá, faz aquilo, daí tá fazendo aquilo, lembra que tem que fazer outra coisa, daí para, aí chega no final do dia daquele sentimento, meu Deus, parece que eu fiz tudo, mas não fiz nada ao mesmo tempo, porque teve dificuldade de focar. E assim a gente pode condicionar a nossa mente. Como a gente condicionou a nossa mente a ficar acelerada, a gente pode também condicionar ela a desacelerar. E através de um exercício simples. Começou algo, termina, aí depois vai para outra atividade. Termina aquela atividade e vai para outra. Acho que é dificuldade de permanecer. De perseverar em algo. Ou seja, começou, nós somos muito bons em começar, mas nós não somos bons em terminar. A questão que eu sempre falo, não é a questão só de iniciar um casamento, pedir em casamento. É casar, permanecer casado. Não é só começar uma faculdade, é ganhar o diploma. Não é simplesmente só plantar uma semente, é ver a samambaia crescendo. E entendendo o processo e o tempo de todas as coisas. Porque às vezes a aceleração rouba de nós de desfrutar desse processo, porque a gente quer as coisas para ontem, né? E aí, às vezes, a gente termina... Eu nunca quero as coisas pra ontem, eu não sou nem um pouquinho ansioso, não. Aí, amor, daí a gente termina atropelando. Quarto ponto, estabeleça prioridades. É importante isso, estabelecer prioridades. O que eu quero? Eu acho que é interessante ter uma lista, papel mesmo, caneta, até um aplicativo, e tu colocar ali tuas prioridades. E é importante entender prioridades realistas. Não adianta tu pegar, por exemplo, um dia que tu tem 12 horas e tu botar coisas que levariam 24, 36 horas para realizar tudo. Porque senão isso vai aumentar a sua ansiedade também.
Porque a ansiedade muitas vezes nos dá o sentimento de que tudo é urgente, mas nem tudo é urgente. Então, avalie, será que isso precisa ser feito hoje? O que é urgente? O que realmente é prioridade nesse dia que eu tenho que fazer? Porque às vezes as pessoas dizem, tudo é prioridade. Não, calma. Mas o que realmente eu preciso fazer hoje? O que realmente... e cuidar da expectativa, porque muitas vezes eu coloco expectativa que eu vou fazer muita coisa e eu me frustro. Te frustra por quê? Porque a expectativa estava errada. Exato. Achando que vai fazer muita coisa hoje. Coloca tudo direitinho, fazer isso, mas às vezes algo sai fora do normal, às vezes algo acontece, às vezes uma ligação chega, às vezes uma visita chega. E tá tudo bem, e às vezes bagunçar um pouco. Mas o grande problema é que às vezes a gente faz essa lista de prioridades totalmente idealizadas, não de realidade de vida mesmo, e aí eu me frustro. Aí é onde às vezes eu posso entrar num ciclo vicioso de procrastinação, Então com medo de repetir. Eu, por exemplo, de manhã minha prioridade é acordar, tomar um café, academia, devocional e ter um tempo de qualidade contigo. Então essa é a nossa prioridade. Essa é a nossa prioridade, exatamente. Depois o dia começa, tem as questões profissionais e assim vai indo. Quinta dica, perceba mais o que você está fazendo. Desfrutar. Você vai tomar um café. O que seria esse perceber? Desfrutar? É desfrutar, assim. Eu vou dar algumas dicas assim. A gente vai tomar um café, né? A gente faz. Nós que somos gaúchos, gostamos de tomar um chimarrão, né, amor? Então, às vezes, é desfrutar, sentar, tomar um chimarrão, sentir como é que tá aquele chimarrão. Ou se a gente vai tomar um café, desfrutar como é que tá aquele café. Ter tempo para desfrutar daquilo que a gente está fazendo. Perceba como é que tá o clima tá quente, tá frio, como é que eu tô nesse dia, como é que tá as minhas emoções. O que acontece que às vezes a aceleração faz com que a gente faça um monte de coisa, não perceba nada e nem desfrute delas, não medite às vezes na palavra de Deus, né? Aquilo que Deus quer nos falar naquele dia, ter tempo para cada coisa. Se percebendo nos sentidos, Deus criou os nossos sentidos, então não é só pra gente fazer, mas é pra gente sentir, né? Um cheiro de uma boa comida, um abraço gostoso. Bom, demos aqui 5 dicas para você desacelerar um pouco a mente nesse tempo tão corrido que a gente está tendo. Se você gostou, edificou a sua vida, eu quero te convidar a você curte, se tu tá no YouTube, curte o vídeo, compartilha, porque de repente você conhece algumas pessoas que estão com a mente muito acelerada, né, Ari? Muito acelerada. Agora, se você tá no podcast também, pega o link e compartilha nos seus grupos WhatsApp, grupo da família. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Não esquece de passar lá no Instagram e seguir o Peneirado. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.